Shabbat Shalom a toda a casa de Israel. A casa de Israel são todos os remanescentes que creem na Torá do Criador e que também sabem que o Messias de Nazaré é o nosso Salvador. Nós precisamos ter essa união entre lei e graça. E quando nós obedecemos os mandamentos e também sabemos que o nosso Messias veio para trazer a continuidade, ou seja, ele veio nos mostrar exatamente como se estabelece a obediência da lei. Não podemos jamais, eu já venho falando isso com vocês há muito tempo, separar a lei da graça, pois elas caminham juntas. E eu vou fazer uma leitura para vocês aqui no livro do profeta Isaías, onde ele explica que os pensamentos do Criador são diferentes dos nossos. Então nós temos um sistema de viver, nós temos uma forma espiritual. Nós até, muitas vezes, quem tem religião, defende um certo favoritismo por certa denominação. Mas o que o Criador quer é que nós vivamos os pensamentos dele, a forma com que ele nos ensina a conduzir a nossa vida, e não o que doutrina de homens conduz que nós façamos. E o profeta Yeshayahu, ele é muito claro no que ele fala aqui para nós. Eu peço que você também abra a sua escritura, a sua Bíblia, no livro do profeta Yeshayahu, Isaías, e leia aqui comigo no capítulo 55. O interessante é que nos escritos originais não existe essa separação de capítulo, versículos, Não existia antes, era tudo uma sequência de texto. E quando a gente separa, assim, por exemplo, capítulo 55 do 56, então a gente acha que o 55 parou ali e começa uma nova história no 56, e não é bem assim. Quando nós formos ler as escrituras, é importante que a gente dê a sequência da leitura para que nós entendamos melhor o contexto bíblico. E veja só que interessante, quando o profeta ele fala sobre o Shabat, por exemplo, que hoje é um dia de Shabat, é um dia que para a casa de Israel é um dia prazeroso, onde a gente para examinar as escrituras, onde a gente para dar uma atenção melhor à nossa vida espiritual, coisas que a gente não consegue fazer no nosso dia a dia normal, porque nós temos muitas ocupações, muitos afazeres, nós trabalhamos, pelo menos eu trabalho muito durante a semana. E esse sábado, o Shabat, o 7º dia, é aquele dia que a gente deixa ali no cantinho os nossos compromissos de trabalho e vamos nos dedicar um pouco, com tempo de qualidade, à nossa vida espiritual. Então eu vou ler para você aqui, Yeshayahu, Isaías, capítulo 55, onde ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isso é o Criador falando através do profeta. E ele fala: os meus caminhos não são os seus, diz o Altíssimo. Como o céu está acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus. E os meus pensamentos mais altos que os seus. Como a chuva e a neve caem do céu e não retornam para lá antes de regar a terra, fazendo germinar e produzir, dando semente ao semeador e o pão a quem o come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim incompleta ou vazia. Ela realizará meu intento e realizará o motivo do seu envio. Sim, vocês sairão com alegria. Serão guiados em paz. Ao chegar às montanhas e às colinas, irromperão em cânticos. E todas as árvores do campo baterão palmas. Ciprestes crescerão no lugar de espinhos, murtas crescerão no lugar de sarças. Isso trará fama para o Criador, como um sinal eterno e imperecível. Aí ele continua dizendo o seguinte: observem a justiça, façam o que é certo. Hoje minha salvação está próxima, minha retidão será revelada. Feliz a pessoa que age dessa maneira, que permanece firme nisso, que guarda o Shabat e não o profana e se mantém longe da aparência do mal. Então é isso que eu quero que você observe. O Criador, ele falou que os nossos pensamentos não são os dele, Ele falou sobre a chuva e a neve que cai do céu. Falou sobre germinar, sobre florescer, sobre dar frutos, Ele falou também sobre a questão de nós termos alegria, de nós sermos pessoas que temos cânticos nos nossos lábios, Porque as árvores, a natureza baterão palmas, Então, assim, esse conjunto de coisas que ele fala aqui,
observamos que é um conjunto de coisas prósperas, que ele ensina para todos os seus filhos. Ele diz como será a vida de uma pessoa que observa os seus mandamentos. Não tem como nós observarmos os mandamentos do Criador e termos prejuízo em alguma coisa. É claro que nós precisamos sofrer tribulações na vida. Nós precisamos ter os nossos momentos desafiadores, onde nós temos problemas, onde nós chegamos a ficar fracos, a cair, a sofrer. Isso aí é muito comum na vida de um crente. Porém, aquele que observa os mandamentos do Criador, ele tem um socorro especial. E aqui o profeta Isaías, ele vem falando sobre essa bênção, sobre essa prosperidade na vida de um ser humano, e automaticamente ele vem e fecha aqui, ele liga, né, essa obediência, essa nossa prosperidade com a guarda do Shabat. Então é por isso que o dia de Shabat era um dia muito especial para o Messias. Ele andava nas sinagogas, ele realizava milagres nas sinagogas, porque ele sabia que era um dia especial para o Criador. O Criador, ele pede que seus filhos, ele parem aqueles afazeres que são interesses próprios, principalmente quando é algo financeiro. O Pai, ele não se agrada que nós façamos algo e levantemos finanças nesse dia, não é? Não é a guarda do sábado, do Shabat, melhor dizendo, não é algo pesado para um crente, um remanescente de Israel. Não é algo pesado, porque esse é o dia que nós ficamos com mais intimidade com o nosso Pai, com mais tempo, sem culpa. Vou contar um exemplo bem rapidinho aqui da minha vida. Quando eu conheci a palavra, quando eu comecei a entender as escrituras e sentir prazer na leitura, porque quando eu comecei a ter prazer na leitura bíblica, eu entendi que era porque eu estava ali de fato, caminhando com o Criador, caminhando com o Messias na minha vida. Eu sentia a companhia dele, né? E eu sempre trabalhei muito, desde os 12 anos que eu trabalho, e eu ficava pensando, nossa, eu tô deixando de fazer alguma coisa de trabalho para ler as escrituras, que isso não era ruim, claro, mas eu tinha que trabalhar para me manter. E quando eu descobri o Shabat, né, que eu descobri que esse mandamento é válido, quando eu percebi que esse dia de Shabat era um dia de presente para mim, eu particularmente me regozijei muito, porque eu sabia que se eu parasse aquele trabalho que eu estava fazendo, eu não iria ter prejuízo com ele. Porque as pessoas, infelizmente, elas pensam assim. Elas dizem, não, eu não vou fechar o meu negócio, eu não vou fechar, não vou deixar de trabalhar, de fazer um determinado trabalho hoje, porque eu vou perder aquele dinheiro. As pessoas têm isso na mente, que se elas pararem de trabalhar no dia de Shabat, elas vão ter um prejuízo financeiro. E agora, esse sábado é o dia que eu mais tenho movimento na minha empresa, nas minhas coisas, não é? Mas é justamente o contrário. Quando você para o dia de Shabat, o seu trabalho, para que você tenha essa reverência, para que você tenha essa obediência ao Pai, Ele é fiel para te suprir, porque Ele é o provedor. Ele é o provedor da nossa vida, não é isso? Então, quando você para esse dia, que você entrega, né, essa demanda para você, aliás, bom dia, Edna, tudo bem, querido, abençoado dia para você também. Então, quando você para esse dia e você entrega para Ele, aí sim você vai ver que os seus pensamentos não são os dele, porque os dele são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de que tudo dê certo na tua vida, né? Falo principalmente da vida financeira, que é o caso que as pessoas não querem parar para não perder o dinheiro que se faz nesse dia. Então, assim, você tem um pensamento e o Criador tem outro, sabe? Então, assim, veja bem como é interessante essa questão, porque eu ouço muitas pessoas falarem sobre essa passagem, né, que os pensamentos do Criador não são os mesmos que os seus, mas elas não ligam esses pensamentos à questão da obediência à justiça, ao mandamento, né? E quando a gente para obedecer os mandamentos, nós estamos ali fazendo parte da justiça do Criador. Então, muitas pessoas hoje, elas são presas, elas são limitadas, esgotadas. As pessoas são esgotadas porque elas não têm essa questão de parar, ela não tem a parada, a pausa, né, que o nosso Pai pede para ela fazer. Então a pessoa não descansa, ela não refrigera a alma, ela não tem a sua mente
livre, né? Não deixa dar essa oxigenada dentro da sua mente, principalmente para se ter uma pausa espiritual, né? É disso que nós precisamos. Porque, queridos, a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Então, muitas coisas vêm para afrontar a nossa paz, vem para tirar o nosso sossego, vem para nos dizer que nós não somos capazes, mas quando a gente se reveste das armaduras do Criador, quando nós nos revestimos da obediência à Torá, quando nós pomos, né, a nossa vida, os nossos ouvidos na Torá. Lá em Provérbios 28:9, diz que aquele que não dá ouvidos à lei, até a sua oração, não é nem, é até a sua oração, é abominável. Então, existem muitas pessoas aí clamando, pedindo, né? Se esforçando. A pessoa até às vezes chega a questionar: por que que eu oro tanto? Por que que eu faço tanto? Ela acha que está no caminho, porque uma pessoa que ela não obedece, que ela não é nem que ela não obedece, né? Porque eu acho assim que todos nós também temos as nossas falhas de obediência. A gente sempre está tropeçando em algum ponto. Sempre a gente está escorregando em alguma coisa. Mas o nosso coração, ele precisa estar cativo em obediência. É caindo e levantando, é errando e pedindo perdão e voltando para a posição normal, né? Então, quando uma pessoa ela está nessa reverência, então sim, os problemas eles irão ser consertados com o tempo, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Às vezes o problema, ele não é nem resolvido como a gente deseja que seja, mas ele vai ser resolvido, né? Às vezes a gente está ali clamando, pedindo, e a gente está esquecendo também de obedecer. Mas aquele que obedece, de uma certa forma, ele vai ser atendido. Porque essa é a promessa do Pai. Se você observar, todas as bênçãos e todas as maldições estão em Deuteronômio 28. Então, bênção vem da obediência. Maldições vêm da desobediência. Você é abençoado por um tempo, daqui a pouco você cai de novo, né? Então, vem da obediência. O importante é que nós estejamos assim como o profeta Yeshayahu nos diz, em retidão. Porque a salvação, ela está muito próxima. Ela está próxima de nós. Só que nós afastamos a salvação quando nós não obedecemos. Eu não obedeço o mandamento, mas eu estou bem. Mas será que o Criador ele está te abençoando de verdade? Será que você está caminhando para uma bênção rumo à salvação? Ou só é uma bênção temporária nessa terra? Porque tudo aqui passa, né? Mas o que fica realmente, de fato, é aquilo que a gente leva. Então, o que é que você quer levar? Será que a maldição que você carrega por falta de obedecer aos mandamentos do Pai vale o preço da sua salvação? Porque vai ser cobrado, né? Eu costumo sempre falar para as pessoas que eu conheço, por exemplo, que trabalham no Shabat, eu falo assim, olha, não trabalha no Shabat, porque o que você ganhar, o dinheiro que você fizer no Shabat, você vai perder outro dia. É um prejuízo, né? Você trabalha, você faz aquele dinheiro, faz aquela quantia, mas você vai perder depois. Quando você renuncia de trabalhar nesse dia, você pode não fazer nenhum dinheiro naquele dia, mas depois você vai ser suprido. Nada vai te faltar. Teu dinheiro vai dar para tudo o que você quiser fazer. E não ser aquele lençol curto, né? Que cobre o pé, descobre a cabeça, paga uma coisa, faltou pagar outra. Por quê? Porque às vezes você está dedicando seus esforços financeiros num dia de Shabat, que é o dia que o Pai diz que você não faça isso. Então, vamos obedecer aos mandamentos, por mais difíceis que nós achemos. Porque obedecer não é difícil, gente. Não coloca isso na cabeça. Não tem nada difícil naquilo que o Pai mandou fazer. O que falta é entrega. O que falta é o respeito. De você dizer assim, eu vou me entregar. O que falta é a confiança. É o entregar a sua vida, é entregar a sua vida financeira. O que falta é isso. Não é que seja difícil, né? É porque realmente você sabe que existe uma providência, mas você não crê nela. Então, vamos voltar para o início aqui da nossa leitura, quando o profeta Isaías nos diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Pensem os pensamentos do Criador, que é para não haver nenhuma disfunção de vida, para não ficar contraditório
Para não ficar você achando que você acha que está fazendo tudo certo e não está acontecendo o que você quer, não está tendo a oração respondida. Né? E você questiona o Criador, não questiona você mesmo. Será que eu estou fazendo o que o Criador quer? Será que os meus pensamentos estão de acordo com os dele? Né? Porque é daí que vem a minha resposta. É ali que vem a minha resposta. E uma coisa que eu estou sentindo aqui no coração para falar para você hoje é o seguinte também. Não pense que o Criador vai resolver o seu problema do seu jeito. Ele pode não. Ele vai resolver do jeito dele. E muitas vezes o jeito dele não é o seu. Mas ele vai resolver. Tá bom? Então confia. Eu sei que eu fugi um pouquinho agora da mensagem, mas eu estou sentindo de falar isso. Acho que alguém precisa receber isso. Tá bom? A resposta do Criador para a sua vida é a resposta dele, quando você confia. Quando você quer fazer do seu jeito, você faz. Mas se você quer esperar o retorno dele, para que ele faça do jeito dele, que você tenha o sucesso certo, então espera. Espera porque ele vai fazer. Ele vai abençoar todos aqueles que confiam nele. Ele vai abençoar todos aqueles que creem e que entregam. Então solta. Foi o que o Pai falou para mim e eu tô falando para você. Solta. Deixa na mão dele, confia, tá? Que ele vai resolver. Os pensamentos dele são diferentes dos seus. Mas eu te garanto uma coisa. Os pensamentos dele são bem melhores e maiores. Então larga, porque ele vai te dar algo maior. Tá bom? Shabbat Shalom a todos.